Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui e dando continuidade às nossas aulas sobre o edital na parte de geografia. Agora nós vamos entrar na hidrografia, regime de rios, as águas, as chuvas de uma determinada região, focando agora no Brasil, ok? Bom, então a gente começa sobre o conceito de bacias hidrográficas, né? Que é a base, né, hidrografia brasileira, que é a base aí do entendimento da hidrografia. Quando chove na sua rua, você já parou para pensar em que direção que a água vai? Para onde que ela corre? Se a gente for atrás dessa água, onde que ela vai parar, né? A região geográfica que capta a água da chuva e de rios em direção a um rio principal é chamada de bacia hidrográfica. A água sempre vai correr, né, para aquela bacia hidrográfica em que ela se encontra. O Guerra e Guerra denominam que esse local é um conjunto de terras drenadas, ou seja, com água por um rio principal e seus afluentes. Então você tem um rio principal, Rio Tietê, Rio Piracicaba, Rio São Francisco, né? Esses são os rios principais das suas bacias, que são alimentados por afluentes, por outros rios menores que chegam até eles. Então regiões mais altas fazem com que a água da chuva se divida e siga em direção a áreas mais baixas. Esse divisor de águas, ou um relevo que separa uma bacia hidrográfica da outra, é chamado de interflúvio. Então o relevo que divide uma bacia da outra é divisor de águas ou interflúvio. É uma delimitação entre uma bacia e outra, conforme a gente pode ver aqui na imagem. Então, a gente vê aqui o quê? Claramente duas bacias hidrográficas separadas pelo divisor de águas, certo? Esse divisor de águas vai colocar cada parte, né, como se fosse uma bacia hidrográfica diferente. Então, você tem a bacia A, rio principal, e depois a bacia B, rio principal. O divisor de águas é chamado interflúvio. Os rios menores que vão descendo, eles são chamados de afluentes. Onde o rio nasce, a gente chama de nascente. Onde ele desemboca, né, a gente vai chamar de foz, certo? Então, esse é o ponto. Quando você tem encontro de rios, né, de afluentes com o rio principal ou de vários afluentes, a gente chama de confluência, certo? Então, isso aqui é a base que você precisa saber de uma bacia hidrográfica. É uma região que conta com o rio principal e seus afluentes, dividida de outra bacia hidrográfica por um relevo mais alto que divide. Pensa no seu telhado. Seu telhado, duas águas meu telhado. Ele tem esse movimento. Quando cai a chuva, parte vem para um lado, parte vai para o outro. Como se fosse o divisor de águas. Assim separa uma bacia da outra, mas aí o divisor de águas não é o telhado, é a estrutura do relevo mais alto, ok? Então isso é uma bacia hidrográfica. Dentro da bacia hidrográfica você vai ter um rio que tem os seus afluentes, isso vai depender da quantidade de chuvas e tudo mais, ok? Bom, nesse mapa a gente tem a bacia do rio Tietê, nos Estados Unidos, né? Repare que existem outros rios fora da bacia, mas eles se deslocam em outro sentido. Isso se deve à presença do interflúvio. Então a bacia hidrográfica é aquela em que os rios correm todos para o mesmo lado, certo? Eles correm todos em direção a um rio principal. Então você vê que tem rios fora, mas esses rios fora, eles são separados por um interflúvio, por um relevo, fazendo com que eu tenha uma outra bacia hidrográfica. Então a bacia hidrográfica é aquele conjunto de rios que vão correr para o mesmo lugar em direção ao rio principal, ok? Bom, onde o rio nasce a gente chama de nascente, onde ele termina a gente chama de foz. Um rio se divide, né, também no alto, médio e baixo curso. Né? O alto curso localiza no ponto mais alto da bacia, em geral, né, perto da nascente, junto, né, com o ponto mais alto. E ele, no ponto mais baixo, onde ele vai desembocar. A água sempre corre para baixo, né? A água não corre para cima. Então, o ponto mais alto nasce, o ponto mais baixo desemboca. Ok? Bom, é nesse trecho que vai ocorrer a maior erosão. O que é erosão? É retirada, transporte e deposição de sedimentos. O rio passa, ele vai fazendo movimentos nas margens, retirando sedimentos. Esses sedimentos vão caindo dentro dele. Se ele não depositar em algum lugar, ele vai secar, ele vai assorear. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sua avó já te falava isso. Aí essa água que vai batendo na rocha, ela vai retirando sedimento. O sedimento vai vindo junto com o rio. E aí o rio precisa depositar parte desses sedimentos para que ele possa andar, certo? Então, no trecho mais alto do rio, ele está ganhando maior velocidade, onde tem o maior processo de erosão, tá? O médio curso é na região central do rio, e o baixo curso é onde ele vai desembocar, onde ele termina. Ele pode terminar no oceano, ele pode terminar em um outro rio, tá? Então, região de maior acúmulo de sedimentos erodidos, eles vão ficar
né, ali relacionado perto da nascente, a montante do rio, certo? Perto da nascente, beleza? Bom, em toda rede hidrográfica, em toda bacia, a gente tem um rio principal que dá o nome da bacia. Bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Tietê, certo? Bacia do Rio Amazonas. Então são as bacias e os seus afluentes ou tributários, né? Os seus afluentes, que são os rios menores que vão correr até ele, beleza? O ponto de encontro desses dois é chamado de zona de confluência, quando você tem um encontro ali de rios. Em alguns casos, as características dos rios são tão distintas que as águas aparentemente não se misturam. Aqui a gente vê o Rio Negro e o Rio Solimões, certo? Que é quando eles demoram para eles conseguirem se juntar, densidades diferentes, alturas, né, de profundidade diferentes, eles demoram, vão correndo lado a lado até se misturar nessa zona de confluência. A hidrografia brasileira, né, o Brasil é o país que mais tem água doce do mundo, né? Então nós temos aí 12 bacias hidrográficas, né? Bacia Amazônica, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Paraná, bacia do São Francisco, do Nordeste, do Atlântico Nordeste Ocidental, do Atlântico Nordeste Oriental, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, do Atlântico Sul, do Atlântico Sudoeste, do Atlântico Sudeste Oriental, bacia do Atlântico Sudeste Oriental. É muito difícil que a prova te peça para que você decore todas essas 12 bacias, mas em geral ele te pede sobre 4 dessas bacias, tá? Que são a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a São Francisco e a do Paraná, tá? Então são as principais bacias hidrográficas do Brasil. A Amazônica é que possui maior potencial hidrelétrico, maior quantidade de rios, mas você tem a lógica da preservação dessa região, um bioma extremamente importante. Onde tem maior concentração populacional vai ser na bacia do Paraná, certo? E Tocantins-Araguaia está totalmente dentro do Brasil, a Amazônica ela fica também fora do país. A São Francisco é a única que corre de forma perene, ou seja, não seca no meio da Caatinga, então é um rio extremamente importante para uma região seca do Brasil, tá bom? Então essas são as 12 bacias, a gente vai focar nessas daqui, Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Paraná. As provas costumam pedir em cima delas, beleza? Bom, a bacia amazônica, tá? A gente vê aqui a quantidade de rios, né? Uma bacia imensa. É um rio, o Rio Amazonas, os afluentes dele começam lá na Cordilheira dos Andes e ele vai desaguar fora, né? Fora do continente. É um deságue para fora, né? Ele chega lá no Oceano Atlântico. O Rio Amazonas, né, o maior rio do mundo, rio com maior quantidade de água. Tem áreas de planalto que são boas para usinas hidrelétricas, como o Belo Monte e Xingu, mas há várias áreas de navegação, em que o relevo é mais plano e facilita a navegação. Rio com grande biodiversidade e com muitos afluentes, né, que vão chegar ali formando esse rio, ok? Bom, tem extensão de 7 milhões de quilômetros quadrados, sem noção? Que extensão de um rio de 7 milhões de quilômetros quadrados? Planícies aluviais e áreas mais elevadas, áreas mais planálticas. Atividade econômica, exploração de recursos naturais, agricultura, pecuária, pesca e turismo ecológico. Os principais rios são Rio Amazonas, Rio Negro e Rio Madeira. Rio Madeira tem muita navegação também nessa região. A bacia mais importante do mundo é a bacia amazônica, ok? Então o Brasil tem das principais bacias do mundo, muitas delas se encontram aqui no nosso território. Bacia do Rio Paraná, né? Então você pode ver ali que tem capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia e ainda tem Buenos Aires na Argentina. Então uma região de grande concentração populacional. Quando eu comparo com outras regiões, a gente vai ver quantidade de pessoas nos mostrando como que essa área tem uma importância gigantesca. A extensão da bacia do Paraná, cerca de 879.280 quilômetros quadrados, a segunda maior do Brasil, né? Relevo, varia de áreas planas e montanhosas, destacando-se a Serra do Mar, tá? Então aquela serra que fica ali, né? O primeiro relevo que você vê no litoral, né? Está na praia olhando para o litoral ali, na região de São Paulo, você vai ver a Serra do Mar. Atividade econômica, né? Agricultura muito forte, grãos, principalmente a soja. Geração de energia, Itaipu, Ilha Solteira, Itaipu, terceira maior hidrelétrica do mundo, durante muito tempo foi a maior. E os principais rios Paraná, Rio Paranapanema e o Rio Tietê, né? São 3 das principais áreas. O que acontece? O Rio Tietê tem a sua bacia, mas essa bacia vai desaguar no Rio Paraná, formando a bacia do Paraná, que é
a bacia de maior uso econômico do país. A de maior potencial é a amazônica, mas ela tem aí só a utilização dela em 40%, enquanto a utilização da bacia do Paraná, né, ela gira em 96%, 97% de uso dessa região, ok? Bom, a bacia do Rio São Francisco, né, a chamada aí bacia do Nilo brasileiro. Nilo brasileiro porque o rio Nilo, segundo maior do mundo, corre dentro, né, do deserto do Saara, é o único rio que não seca no meio do deserto. E o rio São Francisco, o Velho Chico, né, é o rio que também corre ali na Caatinga brasileira, trazendo vida para essa região. Foi feita uma obra gigantesca, a transposição do Rio São Francisco para que o rio chegue a outras regiões. Extremamente importante a obra, né? Houve aí diversas questões políticas envolvidas nela, mas há o risco, né? Quando você desvia parte do rio, pode ser que ele seque em alguma região, o que é perigoso. Mas é importante levar água, né, para várias regiões que não conseguem o acesso. Extensão, aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados. O relevo é diversificado com planaltos, chapadas e vales profundos, como a Chapada Diamantina. Atividade econômica, irrigada, né? Agricultura irrigada, Vale do São Francisco, pesca e turismo, né? Muita pesca ali no São Francisco, região ali do Alto de Goiás, você tem bastante, Bahia também, né? Bastante pesca com o Rio São Francisco. Os principais rios, Rio São Francisco, Rio das Velhas e o Rio Grande. Então são bacias hidrográficas que vão ter os seus rios desaguando, seus rios principais vão desaguar aí no Rio São Francisco. Tudo bem? São afluentes do Rio São Francisco e esses outros. E eu tenho a bacia do Tocantins-Araguaia, olha o tamanho dela, né? Inteiramente dentro do território nacional. Extensão, cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Aí quando você olha e fala o seguinte, pô, mas ela é maior que a bacia do Paraná. Ela é considerada a maior bacia totalmente brasileira, a bacia do Tocantins-Araguaia. Por quê? Porque a bacia do Rio Amazonas, que é a maior do mundo, ela pega parte de outros territórios, então ela não é 100% nacional, entendeu? Então, bacias que são aí totalmente nacionais, você vai pôr que o Tocantins-Araguaia é maior que a bacia do Rio Paraná. A Amazônica é a maior do mundo, mas totalmente nacionais. Primeiro a Tocantins-Araguaia, depois a bacia do Rio Paraná. É bem diversificada com planícies, chapadas e serras. Serras do Espinhaço e do Cachimbo. Atividade econômica, agricultura, arroz, soja, pecuária, exploração mineral, geração de energia, hidrelétrica e turismo. Os principais rios são o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, tá? Um rio bem importante ali, é uma região de bastante alagamento natural, de inundações, né, que trazem bastante cheias, né, com muita biodiversidade, atravessando alguns dos biomas brasileiros. Então, a bacia do Rio Tocantins-Araguaia é bem importante e ela é a maior bacia totalmente nacional, ok? Bom, então a gente chega aqui ao conteúdo das bacias hidrográficas e já na próxima aula a gente vai falar sobre relevo, né? O relevo brasileiro aí é relacionado à linha da formação histórica do Brasil, todo esse cenário do relevo, tá bom? Grande abraço do professor Max Engler. Até! Tchau!